Hey pessoal, eu sou a Aline, PNA Modos Alternativas, e hoje eu vim aqui para falar sobre a minissérie Por Trás dos Seus Olhos da Netflix. Com uma premissa de suspense, a minissérie me conquistou já pelo trailer, eu já tinha certeza que eu queria acompanhar porque eu amo histórias de suspense. Não precisa muito para me convencer, é só você colocar aí que uma história envolve uns personagens misteriosos, um perigo no ar, pronto, já tô interessada. E é mais ou menos por aí que vai Por Trás dos Seus Olhos. A história se passa em Londres, mais um motivo para eu assistir, porque eu amo tudo que se passa na Inglaterra, e acompanha a Louise, que é uma jovem mãe solteira que num dia lá num bar, ela acaba flertando com um cara, troca um beijo com ele, e no dia seguinte ela descobre que o cara é o chefe dela, o novo chefe dela, e pior, ele é casado. Só que o negócio fica mais complicado, porque ela começa a ter um caso com o David. E fica pior, porque além do caso que ela tem com o David, ela começa a ter uma amizade com a Adele, que é a esposa do David. E você acha que não dá pra piorar um pouco mais essa história? Bom, há muitos indícios que o David e a Adele podem ter aí um relacionamento bem tóxico, com talvez o David sendo um marido abusivo e talvez a Adele sendo meio psicótica. Se você não assistiu ainda Por Trás dos Seus Olhos, mas já ouviu falar sobre a minissérie, alguma coisa, provavelmente a informação que chegou pra você é que ela tem reviravoltas chocantes. E é verdade. Mas só isso vai te fazer assistir a minissérie? Não sei, me fez assistir, somada, né, a trama de suspense. Mas pode não ser o suficiente pra você, então eu vou falar porque que eu acho que vale a pena você assistir Por Trás dos Seus Olhos. O suspense realmente é o que acaba alimentando a trama da minissérie e ela vai levar isso até o fim. O David é realmente abusivo e controlador? A Adele é psicótica? As duas coisas estão certas? Ou as duas coisas estão erradas? Tem alguma coisa estranha com a Adele. O que é? Não sabemos. A Louise acaba sendo os nossos olhos e ouvidos na série. Ela vai aos poucos entendendo melhor o presente desse casal e também descobrindo coisas sobre o passado deles. E esse passado é bastante importante para a gente entender a atual situação. 10 anos antes da história que a gente está acompanhando em Londres, a Adele estava numa clínica psiquiátrica com um grande amigo, uma pessoa que vai se tornar um grande amigo dela, que é o Rob, e tem toda uma questão dela ser uma grande herdeira de uma fortuna que ficou só pra ela porque os pais morreram, e ela tem um relacionamento ali inicial com o David que a gente não sabe se é muito bom, se ele realmente estava atrás dela por gostar dela ou pelo dinheiro. Todas essas coisas vão começar a se embolar na história e a gente vai vendo tanto a narrativa do presente quanto flashbacks do passado. Eu acho que esse suspense é o suficiente sim para segurar você até o final, lembrando que é uma minissérie fechada. Então toda a história vai se desenvolver ao longo de 6 episódios e vai acabar, é fechadinha. Não precisa ter nova temporada, eu acho que já falaram que é uma série limitada, que é baseada num livro, que a história conclui no livro assim como conclui na série da mesma forma. Só que daí a gente esbarra num problema, né? Eu falei, essa minissérie tem 6 episódios e o começo, o ritmo é muito arrastado. O primeiro episódio eu achei horrível, assim, não acontece nada naquele primeiro episódio. Você fica, não, vai acontecer alguma coisa, termina o episódio e nada. Eu acho que os 3 primeiros episódios podiam ser condensados num único, assim, ou pelo menos situações ali poderiam ser tiradas, como o dia a dia de atividades banais da Louise, que acabam não tendo nenhum tipo de repercussão lá na frente. Por que a gente fica vendo ela levar o filho dela na escola 3 vezes? Limpando a casa dela, fumando não sei quantas vezes. São situações que vão sendo repetidas ali. E talvez no livro em que o filme que a série é baseada, é interessante pra você ir entrando no mundo dela, mas na minissérie ficou meio despropositado. O pior é que Por Trás dos Seus Olhos tinha todo o potencial de ser aquela minissérie que a todo final de episódio ia usar um cliffhanger sensacional, assim, né, um gancho espetacular e deixar a gente nervoso pro próximo episódio. Mas a escolha de estrutura dos episódios dessa série é muito estranha. Eles têm alguns momentos, né, algumas cenas impactantes que poderiam ser o final de um episódio
e eles decidem, sei lá, nessa cena prolongar mais uns 5 minutos e ir para uma cena mais morna, aí acabar. Ou entregar uma informação que mexe completamente na história, revira totalmente as coisas ali no meio de um episódio. Não, essas coisas você deixa pro final, essas viradas precisam ser colocadas nos finais dos episódios. A edição, sério, foi muito infeliz. Talvez eles tenham tentado seguir muito à risca a estrutura do livro. Eu não li, mas por tudo que eu pesquisei, as pessoas dizem que a minissérie é fiel ao livro, então talvez nessa de adaptar, eles não pensaram numa estrutura que funcionaria melhor pra série. Eu acho que se no livro tem outras formas de você ir conquistando o leitor, na série a gente precisava de umas coisas mais bombásticas desde o início que nos agarrassem. Eu fiquei porque, né, eu não preciso de muito pra me apegar numa história de suspense, mas eu sei de bastante gente que abandonou. Do meio pro final, a série consegue acertar bem o ritmo e sons agraciados, sim, com algumas reviravoltas bem impactantes. Acho que outro problema pra mim é a falta de carisma de alguns dos personagens. A gente aqui tá focado em 3 inicialmente, 4 quando entra o Rob, né, nos flashbacks, mas acho que alguns dos 2 principais, que são a Louise e o David, não têm o carisma necessário. Eu não conheço muito outros trabalhos da Simona Brown, mas o Tom Bateman eu já vi em outros lugares e ele consegue interpretar, sim, personagens muito carismáticos. Então eu acho que foi uma questão de roteiro, de direção de ator, não sei. Ficou muito estranho, o personagem dele não tem carisma algum na série e era importante. Em compensação, sobra carisma para a personagem da Adele e do Rob, inclusive as interações entre os dois, acho que são alguns dos momentos mais legais da minissérie. Eu acho que um último problema, e aqui eu coloco entre aspas mesmo, porque para mim não foi um problema, mas pode ser para outras pessoas, é justamente a questão da reviravolta na trama. A minissérie tem 2 grandes reviravoltas, uma lá um pouco depois do meio da série, no 4º episódio, e uma no final. Só que principalmente essa primeira reviravolta pode gerar em muitas pessoas uma sensação, um sentimento de enganação, de, né, vocês estão me tapeando com isso aqui. Eu não passei por isso porque antes de começar a minissérie eu tinha tomado um leve spoiler, que eu não acho que é tão leve assim. Então, desde o começo, eu comecei a enxergar a série com outros olhos, prestando atenção em várias outras coisas do que só o que ela parece ser inicialmente. Mas quem é pego desprevenido, eu acho que ou vai achar bom por ser surpreendido, ou vai achar muito ruim por estar sendo enganado. Resumindo, eu achei que é uma história boa que é narrada em Por Trás dos Seus Olhos. Tem alguns problemas, tem problema de ritmo, tem problema de falta de carisma de personagem, mas de modo geral eu gostei da série, eu terminei ela curtindo a história, curtindo as soluções encontradas, inclusive o final em si, a reviravolta final que, né, chocante e tudo mais. Ela não é incrível, mas eu acho que é um bom entretenimento para quem busca uma história de suspense. E olha, confesso para vocês que muitas vezes é tudo que eu quero, não precisa ser espetacular. Então, pra mim, Por Trás dos Seus Olhos foi um bom passatempo. E agora eu queria falar sobre alguns pontos com spoiler, então se você ainda não assistiu a minissérie, recomendo que você, né, pare o vídeo aqui, vá lá assistir, depois você volta. Mas tem algumas coisas que não dá pra não comentar. Preparados? Spoilers a partir de agora. E aí, me digam vocês nos comentários, e por favor, né, tomem cuidado pra colocar spoiler nos comentários. O que vocês acharam da série, de repente, virar uma série sobrenatural? Porque assim, nos 3 primeiros episódios, a gente não tem praticamente indicação nenhuma que a série vai por esse caminho. De repente, a gente tá falando aí de, né, projeção astral e, né, entre outras coisas, troca de corpo e tudo mais. O que vocês acharam disso? Eu não sabia exatamente o que era, mas como eu disse, eu tomei um spoiler antes de assistir a série, num vídeo aqui no YouTube, na thumb de um vídeo, e que
comparava a série com uma outra série que é sobrenatural. Eu falei, bom, não é isso que Por Trás dos Seus Olhos estava pregando inicialmente, nem no trailer e nem nos primeiros episódios. Por Trás dos Seus Olhos não é a primeira série que faz isso, né, que muda completamente aí a sua narrativa, mas sempre que acontece uma coisa assim, causa polêmica. Eu não achei ruim, como eu já tinha essa informação prévia nos episódios, mesmo, né, que não entregassem isso, eu já ia buscando coisas que poderiam me indicar que eu tava vendo uma série sobrenatural, então toda a questão dos sonhos e tudo mais, eu já tava meio ligada nisso. E eu considero sim que essa questão de falar que tem elemento sobrenatural em Por Trás dos Seus Olhos é um spoiler, porque a gente só vai descobrir isso no meio do quarto episódio, efetivamente, né? No meio do quarto episódio de uma minissérie que tem 6. Então, é um plot twist que muda a narrativa que estava sendo construída até então. Tipo, era pra ser uma surpresa isso aí. Pegando as dicas desde o começo, quando apareceu a projeção da Adele pela primeira vez, eu já fui sacando algumas coisas que estavam rolando ali. Não sei se vocês, que foram pegos de surpresa, conseguiram fazer, né, essa ligação. Se realmente quando aparece a projeção astral da Adele pela primeira vez, quando ela tá lá deitada na cama e ela começa a observar uma conversa entre o David e a Louise, que, né, você já começa a ver lá aquele véu que seria a projeção astral dela. Se vocês já conseguiram sacar naquele momento que estava acontecendo. E vamos combinar, é quando a série realmente deslancha, né? Quando a gente começa a entender direito o que está acontecendo e coisas que talvez ficassem meio jogadas, que parecessem não fazer muito sentido, como realmente a questão dos sonhos, vai se conectando. Eu achei que o final, quando a gente descobre que o Rob trocou de corpo com a Adele, né? Então, todo esse tempo que a gente tá vendo a Adele no presente, na verdade, é a alma do Rob dentro do corpo dela. Eu achei muito legal. Não é super original, tem várias histórias que fazem isso. Inclusive, a história acabou me lembrando bastante o filme A Chave Mestra, que é muito bom. E uma coisa que eu acabei entendendo também com a minissérie, mas isso foi uma interpretação minha, eu não sei se a série deixa isso muito claro, mas eu acho que o Rob, desde o começo, ou pelo menos quase desde o início da história que a gente acompanha, ele tá se preparando para entrar no corpo da Louise. E a gente tem várias evidências disso, né? Primeiro, ele fica deixando, né? Ele deixa efetivamente o David ter um caso com a Louise, o que, se a gente parar pra pensar, a outra moça lá de Brighton, da cafeteria, só conversava com ele e olha como ela foi ameaçada, né, pelo Rob / Adele. E a Louise lá super pegando o David e, né, o Rob e a Adele deixou isso acontecer. Porque queria que o David tivesse a conexão com a Louise, não é mesmo? Outra coisa, claro, o Rob e a Adele incentivando a Louise a entender melhor a questão dos sonhos dela e tomando controle sobre aquele sonho, ou seja, ele estava preparando ela para usar a projeção astral para que ele pudesse fazer a troca de corpos com ela. E também tem um momento que o Rob e a Adele chega pro David, né, e fala que ele não precisa se preocupar, que as coisas vão melhorar, que ele tá resolvendo tudo ali. Ele tá resolvendo o quê, né? Resolvendo a Louise, né? Resolvendo ali a situação de preparar a Louise para entrar no corpo dela. Eu acho que ele já tinha entendido naquele ponto que manter o casamento deles da forma como tava não era mais possível. Então, na mente meio perturbada do Rob, se ele trocasse de corpo por um corpo novo, uma pessoa com quem o David estaria começando novamente a se relacionar, talvez para ele fosse mais fácil de reacender novamente essa paixão e viver uma história mais feliz. Feliz para ele, né? Só para ele, talvez, pra coitada da criança que ficou lá, não muito. Existem algumas dicas muito interessantes pra gente ter sacado antes o que estava acontecendo ali. Vocês chegaram a reparar nas cores das projeções astrais? Porque cada pessoa tinha uma cor diferente. A da Louise, por exemplo, era verde. A primeira vez em que a gente vê a projeção astral
na série é a projeção da Adele, que é o Robbie, né? E essa projeção, ela é azul. Eu tinha reparado nisso quando eu assisti, só que intencionalmente eles fazem essa projeção ficar meio transparente demais, a cor não fica tão evidente assim, mas dá pra ver claramente que é um azul. E no episódio 5, o penúltimo episódio da minissérie, que a gente vê o Robbie e a Adele fazendo a viagem lá, que eles vão passeando pela projeção astral de cada um, pela propriedade da Adele, a gente consegue ver claramente que a projeção astral do Robbie é azul e a da Adele é roxa. Ou seja, se a gente tivesse ficado bem de olho nessa questão das cores das projeções astrais, a gente já teria sacado lá no 5º episódio que quem tá no corpo da Adele do presente não é a própria Adele do passado, mas o Robbie com a sua projeção azul. Uma dica bem sutilzinha aí, que só depois que eu terminei a série, né, eu vi outras pessoas comentando e eu achei legal, mas a Adele do presente tá sempre cozinhando. E a Adele do passado, em nenhum momento a gente vê ela cozinhando, mas quando ela tá com o Robbie, ele que cozinha e, né, faz coisas bem saborosas ali na cozinha, é elogiado e tudo mais. Quer dizer, era uma dica bem sutil ali, que vem só no finalzinho da série também, mas que mostra, né, o cuidado que eles tiveram de mostrar algumas coisas que não eram a Adele, mas, né, no futuro poderiam dar a entender que tem algo estranho com ela. Uma coisa que eu detestei foi a solução de como que a Louise e o Robbie e a Adele trocaram de corpo, porque pra mim não fez o menor sentido você tá na frente de uma casa que tá pegando fogo, com alguém lá dentro, e aí o que você vai fazer pra salvar ela? Saia do seu corpo e vá lá. Fazer o quê? Eu acho que isso poderia ter sido melhor feito, mas eu não sei se não é assim no livro também. Achei bem bizarro. De resto, achei bem legal. Me digam nos comentários o que vocês acharam de Por Trás dos Seus Olhos, se gostaram. Inclusive, se vocês tiverem dicas de outras histórias de suspense, por favor, deixem aí, que eu amo e, né, fico garimpando pra ir atrás, descobrir outras histórias de suspense que me agradem. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!